E se amanhã você acordasse e o mundo simplesmente parasse? O celular não liga, o Pix não funciona, nenhum vídeo carrega. E o silêncio é absoluto. Agora imagine, isso não é um filme. Isso aconteceu. No dia 20 de outubro de 2025, a maior nuvem digital do planeta, a da Amazon Web Services, entrou em colapso. Em minutos, milhões de pessoas ficaram no escuro. Aplicativos, bancos, sites, governos, todos desconectados. O que muitos chamaram de falha técnica pode ter sido o maior teste de controle global da história recente. E o mais assustador: ninguém percebeu o tamanho do que aconteceu. Neste vídeo sobre o que acontece quando a nuvem cai, sobre como um único erro pode desligar o planeta, e sobre o que isso revela sobre nós. Se você usa a internet, e é claro que usa, este vídeo é para você. Quem controla a nuvem controla o mundo. Fica até o final e tire suas próprias conclusões. Antes de continuar, respira fundo. Olha ao seu redor. Tudo o que você toca, assiste, compra, compartilha, depende da nuvem. E se essa nuvem cai, como caiu naquele dia, o mundo moderno desliga junto. Então já deixa o seu like agora, porque o que vem a seguir não é só uma história de tecnologia, é um lembrete de como estamos presos dentro do sistema que criamos. Pronto para entender o que realmente aconteceu? Então, vamos mergulhar. Na manhã de 20 de outubro de 2025, o mundo acordou, travando. O que parecia uma instabilidade passageira virou o maior colapso digital desde a criação da internet. O nome por trás do caos: Amazon Web Services, ou simplesmente AWS, a nuvem que sustenta boa parte da internet mundial. Quer pedir comida? Caiu. Quer fazer um Pix? Caiu. Quer abrir o app do banco, jogar online ou assistir algo no streaming? Tudo caiu. Em questão de minutos, milhões de sites e aplicativos deixaram de existir temporariamente. A causa oficial? Um problema técnico na região US East 1, na Virgínia. Mas o que realmente assustou não foi a falha em si, foi a reação em cadeia. Quando a AWS caiu, outros gigantes começaram a tropeçar. Snapchat, Fortnite, Reddit, Signal, até sistemas hospitalares. E, por alguns instantes, o planeta sentiu o que é ficar offline de verdade. A Amazon tentou acalmar. É apenas um erro interno no DNS. Mas nos bastidores, engenheiros corriam como bombeiros em um incêndio digital. Cada minuto de instabilidade custava milhões de dólares. E mais do que dinheiro. O que se perdia era confiança. O mais curioso é que, durante o apagão, algumas plataformas continuaram ativas. Serviços de governos, bases de dados financeiras e redes de segurança permaneceram intactas. Isso levantou a primeira dúvida séria: por que algumas partes da internet estavam protegidas e outras vulneráveis? Teria sido apenas sorte técnica? Ou um teste planejado? Para ver quem sobrevive sem a nuvem. Os relatórios oficiais disseram que não houve ataque externo, mas nas horas seguintes o site oficial da AWS ficou fora do ar. Até o painel interno de monitoramento travou. Era como se o sistema tivesse se desligado de dentro para fora. E nesse ponto a internet percebeu algo que ninguém queria admitir. A nuvem não é invisível. Ela é física. E quando uma peça quebra, todo o tabuleiro desaba. Os engenheiros conseguiram restabelecer os sistemas. Por volta da noite tudo parecia normal de novo. Mas nada era normal. Aquele dia mostrou o que acontece quando o mundo inteiro é dependente de um único provedor. E se a falha tivesse durado mais do que algumas horas? Bancos inacessíveis, hospitais parados, cidades apagadas, entregas congeladas. O caos teria sido completo. Será que esse colapso foi apenas um acidente? Ou o primeiro sinal de que alguém em algum lugar estava testando até onde o mundo aguenta? Antes de quebrar de vez. Em 2025, o planeta parou por 6 horas. E ninguém percebeu. Mas para entender o que realmente está em jogo, primeiro precisamos entender o que é a nuvem. Um nome leve, quase poético. Mas se olhar de perto não há leveza. Há cabos, galpões, geradores que nunca dormem. A nuvem é corpo, máquina, pulsação elétrica. E nós vivemos dentro dela. 3 empresas controlam mais de 70% da malha global de nuvem.
Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud. Essas não são meras prestadoras de serviço, são a fundação digital de tudo o que fazemos. O professor David Choffnes, da Northeastern University, alerta: há uma massiva centralização da qual dependemos. Quando esses provedores caem, grande parte do mundo cai junto. A professora Madeline Carr, da UCL, completa: ficamos reféns de poucas empresas para algo tão crítico quanto a internet global. E Ollie Buckley, especialista em cibersegurança, reforça: pequenos erros podem gerar impactos gigantescos. É um ponto de falha único que pode derrubar todo o sistema. Pense no seguinte: seu app favorito, aquele streaming, aquela rede social que você abre antes de dormir, depende de um servidor na Virgínia que você nunca viu. Se aquele servidor tropeça, o planeta sente. E não é só caiu o feed. É banco que não abre, entrega que não sai, hospital que perde o acesso, casa inteligente que para. A nuvem não é neutra. É privada, corporativa, num feudo digital com limites invisíveis. Os termos de uso que ninguém lê são os portões dessa prisão. E nós entramos sorrindo. A nuvem é o novo governo. O código, a nova lei. E o usuário, o súdito. Quando a nuvem cai, o mundo para. Mas mesmo quando ela funciona perfeitamente, ainda assim estamos presos dentro dela. E se a queda da AWS não foi um erro técnico, mas um ensaio? O apagão mostrou que basta uma falha para silenciar o mundo. Jake Moore, conselheiro global de cibersegurança, afirma: como a AWS responde por cerca de 30% da infraestrutura global, uma falha pode atingir o mundo todo. Brent Ellis, analista da Forrester, completa: quando um provedor falha, o impacto deixa de ser local, vira global. Pense num cenário de horas de instabilidade, bancos que não processam, comunicações paradas, serviços de emergência sem acesso, sociedades inteiras em espera. O relatório da AWS diz que não houve ataque externo. Mas e se o verdadeiro teste fosse a tolerância do sistema? Como medir o comportamento das massas quando o mundo apaga por horas? A falha começou na região mais crítica da empresa. Foi corrigida rápido demais. Alguns serviços permaneceram de pé, outros não. Coincidência? Ou controle? Quem lucra quando a nuvem cai? Quem observa de fora enquanto o sistema se curva? Quem se prepara silenciosamente para o momento em que o mundo digital se tornar opcional? Em seguida, vamos imaginar como seria a vida sem internet. E por que hoje isso não seria como no século passado? Porque já somos reféns. Quando a nuvem caiu, o mundo piscou. Mas e se ela não voltasse? Nenhum sinal, nenhuma notificação. O GPS não sabe onde você está. O silêncio não é só digital, é existencial. As pessoas seguram o celular como se fosse uma bússola quebrada. Sem internet, o século XXI volta a ser o XX. Mas nós já não sabemos viver desconectados. No passado havia tempo. Cartas, encontros, risadas no erro. Hoje, 5 minutos sem Wi-Fi e o pânico começa. O que era conveniência virou dependência. O que era rede virou corrente. Um dia inteiro sem internet. E o céu continua igual. Viramos reféns de uma rede invisível. Ninguém nos forçou. Nós mesmos entregamos as chaves. Cada aceitar cookies, cada login com Google, cada permitir localização foi uma assinatura voluntária. Quando tudo parar, não haverá explosões. Haverá silêncio. E nesse silêncio o mundo vai perceber que o barulho das notificações era o som da nossa escravidão. Sem internet o planeta talvez respire, mas nós talvez não saibamos mais como. O que começou como uma ferramenta virou um espelho. Um espelho que mostra o quanto nos perdemos tentando nos conectar. E talvez só quando a nuvem cair de novo, por acidente ou por intenção, é que o mundo descubra se ainda sabe viver de verdade. Dizem que a história se repete, mas na era digital ela se atualiza. O apagão de 2025 foi o aviso. Desde então, corporações reforçam sistemas, ampliam data centers, fecham portas da descentralização. Em nome da segurança, entregamos tudo. Rostos, vozes, hábitos, batimentos,
localização, tudo armazenado, analisado, indexado. A cada atualização, uma linha de código dita o que podemos fazer. A cada senha trocada, mais um elo se fecha. A cada ok sem ler, mais um pedaço da liberdade evapora. Os mesmos sistemas que prometem nos proteger podem nos apagar. Bastaria um comando. Contas zeradas, identidades deletadas, históricos reescritos. Nenhum míssil, nenhuma invasão. Apenas silêncio. O mundo moderno não precisa de bombas para colapsar. Só precisa de uma falha no servidor certo. Quando a próxima queda vier, não vai durar horas. Vai durar o suficiente para reprogramar a humanidade. Porque o verdadeiro poder não está nas mãos de quem governa, mas de quem pode desligar o mundo. Talvez o próximo apagão não seja um erro. Talvez seja um filtro, um teste, uma limpeza digital, um novo começo. Para poucos. Quando isso acontecer, as pessoas vão olhar para o céu e dizer que a nuvem caiu de novo. Mas a nuvem nunca foi o céu. Ela sempre foi a gaiola. Quando a luz da tela piscar pela última vez, respira fundo, olha ao redor e pergunta a si mesmo: o que sobrou de mim, fora da nuvem? O verdadeiro apagão não será o da internet. Será o da consciência.